Essa questão dos gastos operacionais da máquina, desde os tempos do ministro Bresser Pereira, que se queria montar um sistema para avaliar custo de cada área. Parece que agora está chegando a esse modelo. Agora, como que é esse modelo e como que avalia custo-benefício de áreas meio, que não é que nem uma empresa privada, que você tem formas mais fáceis de aquilatar, que é o lucro e tudo mais? Eu acho que você põe o dedo na ferida, né? Se a Fazenda desenvolveu um sistema, eu não tive oportunidade ainda de conhecer. O ministro da Fazenda comentou que o sistema estava ficando pronto agora no início de janeiro para mim, então está na minha agenda aí próxima conhecer melhor o sistema para, entre as várias iniciativas que a gente pretende implementar, essa certamente é uma das que tem grande potencial. Mas a questão de como é que se aquilata essa área meio, de fato, é a questão mais delicada, né? Mas eu acho que a gente tem alguns elementos mais globais, né, que a gente poderia considerar, como a questão do atendimento ao público, né, que eu acho que é um elemento central do meu ponto de vista. Para grau de satisfação. Exatamente. Eu acho que esse é um elemento que a gente pode explorar, e tem outros que não são isso, mas que eu acho que por comparação entre como previdência, saúde, né? Exatamente. Quando é um serviço, a área meio de um serviço, é mais fácil fazer pela avaliação do usuário, né? As outras, eu acho que a gente pode fazer benchmarking, uma comparação entre as várias áreas. Por exemplo, o ex-diretor da Polícia Federal me comentou que ele é quem está pagando mais barato passagem. Porque eles têm um uso muito intenso, né, por causa das operações, investigações, e que ele disse que eles fizeram uma revolução lá nessa questão da aquisição de passagens aéreas. Então essa é uma coisa que nós vamos olhar para ver se não é possível estender esse tipo de coisa para os outros ministérios. Passagem aérea, que é uma grande despesa, não podia ter uma licitação única e acertar um fornecimento por uma tarifa, digamos, mais homogênea, né? Porque tem uma estatal faz uma licitação, obtém uma tarifa melhor, outro já não obtém um resultado tão melhor na sua licitação. Na verdade, Tereza, a gente, nos últimos anos, nós já fizemos algumas negociações fundamentais que já baratearam muito o custo de passagem para o governo, porque se pagava uma tarifa, como eles chamam, cheia, né? Que hoje já não acontece mais isso. Mas, de qualquer maneira, nós acreditamos que é possível, sim, não só baratear ainda mais os custos, como substituir viagens, né? Eu tenho, na reunião ministerial, eu disse aos ministros que no PAC, por exemplo, eu precisava monitorar andamento de obras de habitação e saneamento nos municípios do país. O que eu fazia? Videoconferência. Se o caso era mais grave, ia a equipe do Ministério da Cidade lá olhar e tentar fazer reunião presencial. Mas nós usávamos muito videoconferência, que resolve a maior parte das necessidades de reunião que a gente tem. Ministro, a gente está falando tudo aqui de informação. Há uma mudança radical no governo Lula, que eu acho que não foi muito ainda estudada, aí, que foi um momento que o governo ele consegue ter domínio das informações. Parece que a senhora teve um papel importante no assessoramento do presidente. Como que foi essa passagem de um caos informacional, para dizer assim, até se ter esses indicadores? O que foi feito ali e qual foi o resultado dessa mudança? Eu acredito que nós tínhamos dois motores importantes para fazer isso. Primeiro, a concepção do governo da transparência das informações e de apresentar à sociedade os resultados. Segundo, um presidente da República que ele tem uma memória espetacular, cada número que você coloca para ele se apropria de uma maneira impressionante. Então, nós começamos a construir um sistema de informações a partir dos ministérios, concentrado no gabinete do presidente, para onde a gente encaminhava as principais informações do governo. Foi isso no primeiro mandato, com as chamadas metas presidenciais, que eram as principais prioridades do primeiro mandato, e se repetiu, se aprimorou isso, inclusive com o caderno de destaques, que era disponibilizado na internet para a sociedade, com todas essas informações. Eu acho que o caso do PAC é o mais simbólico nisso, que foi a nossa sistemática de divulgar de 4 em 4 meses o andamento do PAC, seus problemas, suas dificuldades e também os seus amplos resultados. Nós, nosso último relatório, agora em dezembro de 2010, o último dentro do mandato do presidente Lula, apontou que nós conseguimos concluir 82% das obras previstas e das não
das que não foram concluídas, 2/3 dela tem mais do que 50% de execução, o que mostra bem o resultado Agora, do PAC. como que eram esses círculos de informação? Quer dizer, como, a partir da Casa Civil, dessas áreas, como que se espraiava para os ministérios? Na ponta, quem que atuava? Eram pessoas ligadas ao Ministério ou que respondiam à Casa Civil? De que maneira que se estruturava? No PAC, nós temos o que a gente chama de salas de situação, que são reuniões frequentes entre a Casa Civil, Planejamento e Fazenda e o Ministério responsável pelas obras. Então, transporte, cidades, integração nacional, Minas e Energia, etc. Nessa sala de situação se discute o andamento das obras. Então, se está em dia e se não está em dia, qual foi o problema e, olhando para frente, que risco a gente tem para frente que possa atrapalhar o andamento das obras. E estabelecer medidas para que isso não aconteça. Então nós temos um fluxo, no mínimo quinzenal, dessas reuniões que tem a participação dos ministérios. Então, cada ministério se estruturou para ter essas informações. Então, é na ponta, é lá o DENIT, no Ministério dos Transportes, a Superintendência Regional que manda a informação para o DENIT Nacional, que consolida, isso vai para a sala e depois, de 4 em 4 meses, a gente faz esse relatório geral. Agora, tão importante quanto as informações para a sociedade é o sistema de gestão embutido, que é a capacidade, eu costumo dizer que o PAC, todo mundo reaprendeu a fazer obras de infraestrutura. Nós, o governo federal, os estados e municípios que ficaram responsáveis por parte das obras e o setor privado, que há muito tempo não tinha esse montante de obras para fazer e que tiveram que repensar seus métodos de gestão nas obras para simplificar. Eles fizeram consórcios para fazer canteiros conjuntos ou fábricas por exemplo, de dormente conjuntas, exatamente para dar conta do ritmo de obras. Então, isso significou um aprendizado para todo mundo. E para nós, significou enfrentar uma série de regras que eram, parece que, feitas para que as obras não saíssem. Aí entra uma dúvida minha, é o seguinte: uma coisa é você pensar um projeto, é para pensar todos os problemas que podem surgir, depois que está redondo, você põe na rua. O tempo é infinito aí. Sim. Outra coisa é colocar o carro, o avião para andar e consertar em pleno voo. O PAC, ele foi isso. Exatamente. Põe na rua e vai descobrindo os problemas. Exatamente. E o PAC se coloca aquelas metas enormes lá, não foi excesso de ousadia? Como foram as discussões na hora de definir as metas? Eu acho que o presidente Lula, quando ele saiu da eleição em 2006... Final de 2006. Isso, ele saiu com uma obstinação que era o país crescer. Então ele chamou os ministros logo depois da eleição e falou assim: quero um plano para esse país ter um crescimento contínuo. Ele até brincou uma certa ocasião com a imprensa, com o ministro Guido, dizendo: ô Guido, seja mais criativo. Né? E nós levamos de novembro, dezembro até o 22 de janeiro, quando o PAC foi lançado em 2007, exatamente construindo que medidas eram essas. Então nós fizemos medidas institucionais de melhoria do ambiente de investimento, então melhorar o crédito. O crédito para grandes investimentos de infraestrutura era de 5 anos, passou a ser de 30. Nós reduzimos o juro. Então, melhoramos as condições, reduzimos os juros, ou seja, facilitamos o investimento privado, que não é só investimento público que é importante, a gente sabe dos limites do investimento público, mas criamos essas condições para melhorar o investimento privado, dentre muitas outras medidas aí para melhorar o ambiente de investimento. E colocamos as metas, vamos lá. Investimento é fundamental, o que é importante em logística de transporte, de energia, e inovamos colocando os investimentos sociais e urbanos. Então, luz para todos, transporte urbano e habitação e saneamento naquele momento. E colocamos o bloco na rua, começamos a cronogramar tudo e começamos a identificar os problemas. E identificando os problemas, nós fomos mudando. Então, por exemplo, as obras que estão a cargo dos estados e municípios, o município precisava apresentar uma quantidade de documentação enorme no contrato e depois em cada desembolso. Nós fizemos uma medida provisória que o Congresso aprovou, simplificando esse procedimento e dando ao PAC status de despesa obrigatória. Isso simplificou muito esse trâmite, o que significa menor necessidade de recursos das empresas para segurar o tempo entre a execução da obra e a sua medição e o pagamento. Então, nós reduzimos esse tempo. Reduzir esse tempo significa obras mais baratas, porque o empresário não... Obras mais baratas e em ritmo mais acelerado.
porque o empresário não vai precisar embutir esse custo adicional que ele precisa entre fazer e receber. Então, medidas como essa foram fundamentais, né? Hoje os empresários reconhecem como é que a gente conseguiu reduzir esse tempo entre a medição e pagamento. Esse Ministra, perdão, nós precisamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco. Com 3-1, a nossa entrevistada hoje é a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior.